Oi, E Jaqui. aí, Tudo tudo bem? bom? Tudo ótimo Tudo contigo. jóia contigo? Tudo Tudo também. maravilha. Curtindo um E aí, friozinho aqui, pessoal ó. entrando? Nossa, aí tá quantos graus? Pô, hoje eu acredito que está em torno de 13, né? Nossa. Eu gosto do frio, então para mim tá sendo É, ótimo, né? você gosta, né? É lá da Argentina, então o pessoal, a Argentina adora um friozinho, colocar um casaco, né? Tomar um vinho, né? Sim, A- sim. É, e vinho combina com frio, né? Vinho com calor Combina, não tem nada a ver. combina. E Brasília, como é que tá? Brasília tá bem seco, né? Bem Porque seco. aqui com o frio acaba que fica bem seco. Então tá com bastante secura, mas sobrevivendo aqui Sobreviver. a Então, essa já que secura e esse friozinho. eu quero te agradecer, por Eu estar que aqui agradeço. hoje nesse nosso café pericial. Você sabe que esse aqui é um espaço onde a gente troca ideias, onde a gente convida profissionais que são referentes para muitos outros colegas, e você Obrida. é uma delas. Quem me dera, quem me dera. Você vem de uma família, inclusive, de peritos, depois a gente vai falar Uhum. um pouquinho disso, mas antes de começar, eu gostaria que você contasse para os seguidores, para o nosso público ali, quem é a Jaqueline Tirotti. Bom, a Jaqueline Tirotti é uma pessoa que fez direito, né? E no direito eu não tive a oportunidade de estagiar, não tive como ter prática no direito. E aí, quando eu estava acabando minha faculdade, já no finzinho da faculdade, meu pai falou: Jaque, por que que você não vem trabalhar comigo? E aí eu falei: poxa, bacana, vou trabalhar com você. Comecei a trabalhar com ele e tal. Mas nunca foi o meu objetivo ser perita. Porque pra mim, assim, eu não via a amplitude desses laudos. Então eu entregava o parecer, o laudo pro meu pai e tchau. E aí não tinha um resultado, né? E aí, tudo bem, né? Eu falei, pai, agora eu tô pensando, agora que eu acabei a faculdade, em estudar para concurso, estudar para magistratura, que sempre foi o meu sonho. E aí ele falou, tá bom, então, pode estudar, mas você vai trabalhar, querida, eu não vou te sustentar, não. E aí eu falei, tudo bem. Aí ele falou, já que você tem grafo, você tem prática, você tá indo super bem, vai, se inscreve no tribunal e vai pegando as perícias e estudando e vai acumulando, né, as duas coisas. E por isso que, assim, até muita gente fala, ai, quanto tempo você conseguiu a sua nomeação? Gente, eu nunca fui muito assim de, ai, tantos meses, tanto tempo. Não, porque assim, enquanto eu não estava nomeada, eu estava fazendo outras coisas, eu estava estudando. Nomeações, comecei com as primeiras nomeações, aí depois isso foi crescendo. E aí eu falei, poxa, que bacana. Você se lembra quando se cadastrou? Em que ano? Sim, sim, foi em 2013, foi no início de 2013, março, por aí, que eu me cadastrei, e aí a minha primeira nomeação foi em outubro, setembro, foi no fim do ano. Então foram uns 5 meses, né, que eu passei sem nomeação nenhuma nomeação, nada. E aí foi o seguinte, né, eu tava falando, né, vou só contextualizar que eu fiz direito, e aí depois eu estagiei com meu pai, e nesse estágio que eu fiz com meu pai, eu aprendi a Grafo e Doc, só que ainda sem curso. E depois eu fui, fiz o curso, e aí tive a formação, me inscrevi nos tribunais, no tribunal, né, que eu só me inscrevi aqui em Brasília, não me inscrevi em nenhum outro. Aí, enquanto isso, eu estava estudando para concurso, estudando para OAB, fiquei estudando, e não fiquei assim, tipo, ai, nossa, tem que fazer, tem que ter nomeação. Aí eu tive a nomeação em 5 meses, consegui minha primeira nomeação. E aí eu comecei a ver a perícia de um outro aspecto, porque antes eu via dentro do escritório, eu não via o resultado. Então, assim, eu fazia os laudos do meu pai e laudo, o parecer, e não tinha esse contato com o resultado do meu trabalho. E aí, quando eu comecei a atuar como perita judicial, tive um caso de um recibo de pensão falsificado e que a mãe tinha sido vítima de uma fraude. E quando eu vi o resultado que a perícia pode trazer à justiça, foi que eu me apaixonei mesmo. E aí eu já comecei a fazer com mais força aí, comecei a colocar todos os currículos e realmente foi acontecendo, fui tendo muita nomeação, graças a Deus, e consegui fazer minha carreira aqui em Brasília. Você está vivendo disso, de Sim, vivo perícias, disso. digamos. É a tua Sim, principal renda. sim. Ótimo.
Mas aí, já que você tocou num assunto que eu acho interessante abordar aqui, porque talvez muita gente não conheça, muita gente não saiba, é, é, a gente sabe que é uma questão de nomenclatura, mas eu gostaria que você explicasse o que que é um parecer técnico e o que é um laudo pericial, né? Porque a gente, quando Certo. fala de laudo, fala de parecer, Hum, e as pessoas não sabem, de repente, do que está falando esse cara aí. uhum. Vamos lá, o laudo, ele geralmente é solicitado por uma autoridade, então delegado, juiz. O parecer não, ele pode ser solicitado por particular, advogado, não tem essa necessidade de ser por uma autoridade, o laudo não, ele é por autoridade. E o laudo, ele tem a função de concluir, então o laudo ele tem que ser conclusivo, ele tem que explanar. Mesmo que não consiga, às vezes, chegar ser categórico, mas mesmo assim tem que explanar o porquê não chegou, né? E no parecer não, pode ser um parecer explicativo, questionando algo. Então o parecer, ele tem essa possibilidade de ser mais subjetivo do que o laudo. E, por fim, o laudo tem todos os elementos previstos no CPC, no artigo 473. Já o parecer, ele é livre, não tem essa formalidade. Uhum, isso é verdade. Embora eu, por exemplo, seja uma pessoa que, quando fala do parecer técnico, Uhum, eu coloque dentro do formato também desse parecer técnico as mesmas exigências do CPC. Levo para dentro exatamente. do parecer. Então, dessa forma, também fica uma coisa bem mais sustentada, vamos É o que eu dizer. faço também. Eu Uhum. não diferencio muito o laudo do parecer. O meu laudo, a única diferença do meu laudo para o parecer é que no laudo eu coloco ali ao excelentíssimo senhor É. juiz, já no parecer eu coloco a parte solicitante, porque foi quem Uhum. solicitou aquela peça. Então muda só algumas coisas, assim, mas pouca coisa. O corpo, a estrutura é a Isso. mesma. É uma questão de nomenclatura e de Sim, formalidade inicial. É isso. O sim. conteúdo depois, eu mesmo, a gente tem que fundamentar exatamente tudo o que a gente coloca ali dentro, insere ali dentro. Então, mas é uma coisa que muitas pessoas não conhecem, né? Muita gente não sabe também, e aí ligam para a gente dizendo: "Ó, Roberto, preciso de uma perícia, de um laudo pericial." É, E, na realidade, o que ele está querendo é um parecer técnico. E a gente tem que explicar, né? Tem que explicar para o cliente qual que é a sim. diferença, porque senão ele pagou por um laudo pericial, e recebeu um parecer técnico, e aí ele não É. sabe o que está acontecendo. Geralmente eu explico. Eu vejo, o primeiro contato que eu faço com o cliente, eu pergunto qual é o momento processual que está o caso dele. Está antes do processo iniciar? Já está iniciado o processo? Já está em fase de especificação de provas? Então eu faço essa pergunta para eu saber. Porque se for no início, não começou nem o processo. Ah, então você quer um parecer para embasar a petição inicial. Ou então já está na fase de especificação de provas. Geralmente a pessoa quer uma aquisitação, quer o trabalho de assistência. E, por fim, quando já se tem um laudo técnico, aí muitas vezes querem a impugnação. Então, eu sempre pergunto para entender o que que eles querem aí, tá, gente? Para a gente poder melhor atender. Isso, a gente tem que saber também o que que o Sim. cliente quer, né? Eu E o sempre melhor para o pergunto, cliente, né? aham, Também a né? gente tem que saber. Porque acredito que você só trabalhe na área de grafodoc, né? Ah, legal, legal. O Jaque, uma das perguntas que eu queria te fazer, né, para já iniciar nossa live, Uhum. é saber a tua opinião se a perícia ou a profissão de perito é para qualquer um. Não, não é para qualquer um. E assim, não vou falar que quem entrar não vai dar certo, não é isso. Não é para qualquer um, é porque a pessoa tem que ter habilidades. Por exemplo, para você viver da perícia, você não pode ser uma pessoa descontrolada financeiramente, porque senão você vai gastar suas honorários na primeira. Então, assim, você tem todo um conjunto de características que você tem que ter para ser perito. Eu não estava preparada para essa pergunta, mas eu vou trabalhar aqui para responder da melhor maneira. Então vamos lá. Eu acho que primeiro você tem que saber ter uma gestão. Porque no começo eu comecei na perícia e eu sempre fui uma pessoa muito econômica. Então eu sempre assim, sabia que eu tinha que pagar o escritório, sabia que eu tinha que pagar isso, então eu sabia das minhas contas. Mas eu tinha também um valor que eu já recebia.
eu não comecei vivendo de perícia, né? A minha mãe faleceu e eu herdei alguns imóveis. Então, assim, eu já tinha uma vida que tinha assim, uma estabilidade. Estabilidade. Uhum. E hoje em dia, assim, eu só lido com a perícia, né, como trabalho, e dou aulas também. Então, assim, não posso falar que só vivo de perícia. Mas a minha renda maior é da perícia grafotécnica. Mas essa aula E está relacionada ao mundo pericial. sempre minhas aulas são relacionadas à perícia, tanto a perícia judicial quanto a grafo e a doc. E, em segundo lugar, assim, além de você ter uma boa gestão, porque o perito judicial ele tem que saber fazer gestão. Porque você começa na perícia e você recebe uma nomeação. Daqui a pouco pode passar 5 meses e você não receber uma nomeação. Se você tiver um custo muito pesado, você vai ter que manter um escritório. Você tem tudo ali para você manter. Então, você tem que ter, primeiro você tem que estar com a carga leve. Então, pegar um escritório virtual, ou então fazer em casa, para depois você começar a crescer. Então, primeiro, ter uma boa gestão, ser equilibrado financeiramente. Depois, você tem que ter um bom raciocínio. Porque a perícia não é só você comparar ali a assinatura e chegar ali, tá muito parecido, é autêntico, tá diferente, é falso. Não, não é bem assim. Você tem que ter um bom raciocínio, você tem que analisar Isso. todo o processo, você tem que gostar de ler. Porque se você for perito e não gostar de ler, não dá certo. Você vai ter que ler processo, você vai ter que ler muitos livros, então não é fácil, né? Então acho que a pessoa tem que ter gestão, inteligência, a pessoa tem que ter um mínimo de inteligência. Se a pessoa não quiser trabalhar inteligência, não quiser formar ali ideias, ter ali o conhecimento do processo, esquece, você não vai ser um bom perito. E Terceiro paciência. lugar, paciência. Também tá faltando a paciência. Então, assim, você precisa ter isso e gostar de ler. Você tem que gostar de ler, porque eu tô o dia inteiro lendo. Eu tô com o computador ligado aqui e lendo o processo, toda hora, lendo o processo, lendo livro. E para embasar um laudo, às vezes eu tô procurando num livro. Então, você não pode ter preguiça, você tem que gostar de ler e gostar de resolver casos. Então, você tem que gostar de resolver, de encontrar uma solução. Então, Uhum. para mim seria isso. Assim, eu não contei quantos que eu falei até agora. E por fim, a paciência, porque nem sempre a nomeação vem rápido. Vem, Mas eu costumo falar, enquanto a nomeação não vem, estuda, gente. Estuda, não fica estudo. chorando pitanga Não, no Instagram, não. isso não, e trabalha no marketing também, porque eu Também, acredito que esse também seja um item ali que a gente deva ou possa sim, incluir, né? Porque sim. a gente tem que aprender a trabalhar. Pelo menos na carreira de perito na Argentina, você nunca vê essa formação, ou ninguém te fala de como você deve cobrar uma perícia, de quanto custa uma perícia, essas coisas. Não, o conteúdo é teórico e eles te ensinam a fazer uma perícia, isso sim. Mas depois de como você vai sair na rua para exercer a tua profissão, isso ninguém te conta, isso a gente aprende com o dia a dia, né, não é? Sim. E falando do dia a dia, e uma coisa que eu vi no teu perfil, e também foi um assunto que na aula de ontem, com o pessoal ali do curso de assistente técnico, a gente falou, e eu tento abordar esse assunto porque considero Uhum. que é um assunto que tem que ser falado, Sim. porque muitos acham que um tema tabu, que deve ser uma coisa muito secreta dos profissionais, mas não é, não é. E eu vi, não, na realidade eu toquei esse assunto ontem e perguntei, vocês cobrariam uma consulta? Eu lancei essa pergunta para os alunos e agora eu lanço para ti, você cobra uma consulta? Se a resposta for sim, eu gostaria de saber por quê, porque tem muitos ali que com certeza estão se fazendo a mesma pergunta. Não sei se você chegou a ver, mas essa semana eu postei um Reels justamente explicando por que eu cobro consulta. Ah, Então, nada veio de graça para mim. Não veio de graça. Congresso não vem de graça, livro não vem de graça, material para o meu escritório não vem de graça, internet não vem de graça, gasolina não vem de graça, nada vem de graça. Então, por que não cobrar consulta? Por que não? Se exatamente. você quer falar comigo, se você quer fazer uma mentoria, se você quer esclarecer sobre um caso, paga consulta. E eu acho que isso é um grande problema
de todos os profissionais, por exemplo, direito, profissionais liberais, têm essa mania de fazer. Tu pode até fazer, por exemplo, o Maurício colocou, eu não cobro consultas. É uma lista de pontos. Maurício, mas assim, faz o seguinte, não deixa, não eu acho que é desmerecer o trabalho quando a gente faz uma coisa de graça, porque você gastou tanto, você investiu tanto em cursos, em livros, e aí chega a pessoa e pega tudo isso assim de graça, você resolve o problema dela. Assim, Aí a Jane está fala, perguntando, precisa. o valor ficaria como o da hora técnica? Eu Eu gosto de cobro como cobrar hora uma hora. técnica. Eu Hora também. técnica. E assim, por exemplo, eu posso até fazer uma consulta de graça? Posso, mas eu vou deixar bem claro que é uma consulta, tá? Então, Uhum. por exemplo, tem um advogado que eu já conheço, e aí ele fala assim: ah, já que você poderia avaliar o caso, tá, eu posso fazer consulta de graça para você, doutor, eu posso fazer isso. Mas mostre que você tem aquele valor. Por quê? Porque daqui a pouco ninguém vai querer pagar, né? Então, tem uma coisa que eu aprendi essa semana com o Fernando Farian, que eu achei muito interessante, muito interessante. Ele aprendeu com o Damásio, o professor Damásio. Perguntaram para o Aham. Damásio quanto sairia uma palestra do Damásio. E ele falou 50 mil reais. E aí ele falou, nossa, ninguém vai pagar 50 mil reais uma palestra, é muito caro. E aí ele falou, nisso eu vi que eu tive duas coisas boas. A primeira foi que eu fixei o meu valor, eu ancorei o meu valor. E a segunda coisa boa foi que eu não vou poder cobrar mais barato que 50. Claro, é verdade. Ali em Brasília, vocês têm alguma associação de peritos? Ou Tem. por qual tabela vocês estão se guiando para determinar essa hora técnica ali? Tem a Pejude, acho que agora eu não lembro, mas é a Pejude, né? Que é aqui em Brasília. Eu me associei agora, recentemente, e é aqui de Brasília, mas tem uma tabela, agora eu não tô lembrando os valores. Mas assim, tem a Apepar, que também tem Sim, tabela, que é mas eu do Paraná. coloco. É. Isso, é do Paraná. Eu coloco os meus custos. Se você quiser, você pode colocar os seus custos. Quais são os seus custos? Você não vive de graça. Então, assim, você não mora de graça, você não come de graça. Então, assim, faz um valor que dê para o seu sustento ali para uma hora técnica, um pouco mais, né? Porque nem sempre a gente consegue uma consulta. Maurício colocou aqui, esse tempo de consulta vira um investimento. Na maioria dos casos, o cliente fecha comigo. Pode ser, É. pode ser. Nesse caso, é bom. Mas assim, eu faço o seguinte, a consulta que eu tô falando, Maurício, não é você conversar sobre o caso, mas assim, às vezes chega a pessoa e te passa, por exemplo, uma manifestação divergente. E aí fala assim, me diz aí se dá para impugnar. E sabe o que aconteceu comigo? Ah, tem que até fazer uma postagem sobre isso. Que eu achei que eu preciso contar isso para os colegas. O povo adora Eu, ter os riros. olha, tem clientes e clientes. Tem cliente que é bom e tem cliente que é bomba. E eu recebi uma cliente bomba e aí ela começou a falar comigo, né? E assim, querendo que eu fizesse um parecer técnico que fosse condizente com a ideia dela, né? Porque ela não queria que eu fizesse só um parecer, ela queria que eu afirmasse ali a falsidade daquela assinatura. Aí eu falei pra ela, olha, primeiro eu vou avaliar o caso. Eu não vou te passar a resposta ainda não. Primeiro eu vou avaliar o caso. E aí ela falou, não, porque o outro perito lá, o fulano, falou que é. Só que ela não contratou o fulano. Ela não Uhum. contratou. Ela veio falar Por quê? comigo. Aham. Por que será? E aí ela falou, olha aqui, tá o print do fulano, que ele falou que é. Uhum. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, essa mulher safada, ela pode pegar isso aqui, pode juntar num processo e falar, o perito falou que é. E não pagou Aham. nem o laudo, não pagou nem uma hora pro perito. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu É. respeito quem não cobre consulta, mas assim, como eu já tenho vários casos, eu não vou conseguir perder tempo avaliando o seu caso sem que você me pague uma consulta. Se você quiser fazer Sim. com a Jaqueline, com o grau de excelência que a Jaqueline tem, então você vai ter que pagar consulta. Aham. É que nem médico. Mas tem Sim. médico que faz. Tem médico que faz. Por exemplo, tem cirurgião plástico que não cobra consulta. Mas Uhum. ele ganha ali para fazer o procedimento. Tem outros que cobram. Então, assim, cada profissional vai agir da maneira que entende melhor. Eu cobro consulta. Agora, assim, quando tem algum advogado que eu já fiz algum caso, eu posso fazer Isso. ali sem cobrar consulta. Mas, no caso, eu prefiro cobrar, porque senão fica É. essa bagunça. Nisso eu compartilho contigo essa Sim. ideia, né? Quando já é um cliente conhecido, quando eu
já fiz vários trabalhos para ele, aí eu não cobro Uhum. consulta, a não ser que seja assim, uma consulta que demande um certo tempo, e aí sim, cobro Uhum. o valor de 1 hora técnica como consulta. Mas falando de fulanos, né, e você também tocou ali no assunto, e quando o cliente te diz, o que você faz, o que você vai fazer, um outro perito vai me cobrar menos. O que você responde? Eu recebi uma ligação essa semana. Eu vou falar, eu cobrei o dobro do que o outro perito tinha cobrado. Mas eu expliquei para o cliente, olha, tá aqui meu currículo, essa daqui sou eu. Mostrei meu Instagram, mostrei o meu YouTube, mostrei quem era a Jaqueline, conversei com ela, mostrei que a Jaqueline sabe e falei, ó, esse aqui é meu trabalho. E ela falou assim, olha, a fulana me cobrou metade do valor. Só que eu quero fechar com você, porque eu senti mais confiança. Então, Uhum. assim, eu tento explicar para todo mundo que não é uma questão de valor, mas sim uma questão de você convencer o seu cliente que você é bom naquilo. Uhum. Porque valor, gente, daqui a pouco vai ter gente fazendo perícia grafotécnica a R$ 100. E E não é valor. de fato, eu acho que estão fazendo. Eu acho que, porque Olha, essa pergunta já escutei muitas vezes, né? Dizendo, mas como assim esse valor? E eu já pesquisei no mercado, está bem menos. Aí eu falo, tá, você tem para escolher. Você me ligou, eu sou Roberto Mezzaniela, eu tenho meu currículo, a minha formação é essa, a minha tem o meu experiência é nome. essa, meu nome, e você pode perguntar no mercado quem eu sou. E aí você vai ver. E esse é o valor. Aí a Margarete está dizendo, eu já vi por R$ 600. Infelizmente é isso. Tá. Gente, olha, toda profissão vai ter. Só que é o que eu falo pro meu pai, porque meu pai fica pé da vida com isso, né, Roberto? Tem fulano fazendo perícia, é mais barato, e você aí ensinando de graça no seu canal. E ele fica pé da vida comigo, ele briga muito comigo por causa do canal. Então, assim, o canal foi muito contra a vontade do meu pai. E aí ele falou assim, você fica, e aí tem gente fazendo a perícia R$ 100. E eu falei assim, pai, Copenhagen compete com garoto? Não. Uhum. Então, assim, Então, já teve uma cliente que fez a perícia com um perito mais barato, e sabe o que aconteceu? Ela voltou para o meu escritório e me contratou. Por quê? Porque ela não gostou do perício do fulano, porque tinha erro de português. No meu caso, não tem. Os meus laudos, eles são impecáveis. Agora, se prefere contratar mais barato, contrate. contrate. Vai ter erro de português e o juiz, ele sabe Não, português. O juiz sim, não vai ser enganado. isso, não, e outra, vai acabar pagando o dobro, porque depois ele vai ter que te contratar novamente Exatamente. ou contratar um outro perito para refazer aquilo que esse perito que cobrou barato fez, né? Sim. Digamos, a cagada que ele fez, né? Então, é isso. Eu cuido muito isso que você falou também, apesar de eu ser argentino, de não dominar a língua portuguesa, é uma coisa que eu sempre prezo e cuido, né? Porque a perícia, seja ela judicial, seja ela particular, ela tem um peso, ela está destinada a outros profissionais que justamente dão muito valor às palavras que a Uhum. gente escreve. Eu Sim. digo isso para meus alunos, inclusive. Olha, nós somos escravos daquilo que escrevemos. Aí apareceu o convidado. Então é muito importante saber escrever, saber se expressar, saber não escrever também muito, porque eu já vi laudos que de 50 folhas, de 50 páginas, né? E aí a probabilidade de você se contradizer é altíssima, Não, né? Então, Roberto, quem escreve 50 páginas copia. não, Sério, isso. já vi muito laudo que tem uma estrutura toda copiada, que não tem nenhuma informação relevante no corpo, que é só encheção de linguiça. Então, Sim. assim,
Não Não, e precisa, outra, não precisa ter aquele monte de folha. Seja isso. objetivo, mostre. Não adianta nada você passar 50 folhas aí sem falar nada. Isso, e a outra coisa que eu digo sempre também é laudo pericial, parecer técnico, não é TCC, né? São duas coisas completamente diferentes. Então, esse não é o lugar para você estar mostrando a teoria que você sabe, né? Está ali para resolver um problema específico, É aplicar a certo? teoria. Você tem que É aplicar a aplicar. teoria. Então, de uma maneira que seja é, bem focada, bem firme, bem fundamentada, por sobretudo, tá? Uhum. Então, é isso. Não, e aí a Rosana escreveu que o juiz só lê a conclusão. É verdade. Mas, se tiver um assistente técnico, ele lê tudo, não O é? juiz só lê a conclusão, coloca uma receita no bolo no meio do seu laudo para ver se ele só lê a É, conclusão. sim. Já aconteceu Eu também isso, que já ouvi de apareceu. um juiz isso, já ouvi de um juiz isso. Foram cutucar o juiz e falaram assim: ah, o juiz só lê os pedidos. E aí o juiz falou: coloca uma receita do bolo, coloca uma receita de bolo no meio da sua petição para ver se o juiz não lê. Faz esse Aham. teste. Aí eu tirei um pouco os comentários, porque está fazendo 38 Aham. minutos da nossa live, que está sendo muito boa. Eu sempre peço para todos os seguidores para fazer um print dessa live, para depois ter a possibilidade de subir isso nos stories e te marcar e me marcar, porque isso nos ajuda muito, Sim, né? Você também é uma produtora de conteúdos muito boa, você tem seu canal no YouTube, tem muita gente que assiste teus sim. é, vídeos, então é bom sempre estar fazendo essa forcinha aqui para a gente. Então eu sempre Ah, bloqueio um pouquinho os comentários para que tenha esse tempinho. eu amo falar de perícia. Se você me Eu deixar o também. dia inteiro, eu vou ficar falando de perícia. Então, assim, o canal, ele foi também para falar sobre perícia, mas o mais importante que eu vi no canal foi o seguinte. O canal, ele surgiu porque ninguém sabia o que era perícia judicial. E Sim. aí, assim, eu ia no médico, fui no nutricionista, e quando eu fui no nutricionista foi a última vez, né? Foi quando eu falei, cara, eu preciso falar pro mundo o que é perícia judicial, porque esse povo não sabe. E aí eu fui no nutricionista e ele falou assim: ah, qual é a sua profissão? Eu falei, sou perita, perita judicial. Aí ele falou: ah, você é da polícia? Eu Ah, falei, não, eu não sou da polícia, eu sou perita judicial. Ah, tá. Tipo, ele não sabia o que era isso. Ele falou. uhum. Então, assim, as pessoas não sabem o que é perícia judicial. E Por incrível que pareça, né? As pessoas não sabem. Esse foi um dos motivos que me levou a escrever o meu livro também. O fato de que muitas pessoas confundem ainda o perito criminal com o perito judicial, com o assistente técnico, colocam sim, são três todos figuras na mesma... totalmente diferentes. São três Totalmente. figuras totalmente. E essenciais. E essenciais, certo? Sim, Cada um tem um papel sim. Cada um tem a fundamental sua dentro da relevância. justiça, né? Mas Uhum. falando de diferenças, né, e de coisas polêmicas também, tem uma questão ali que muitas pessoas confundem. Inclusive, ontem eu recebi uma ligação e me falaram: ah, você faz perícia grafológica? Eu gostaria que você conte ali, depois eu acrescento alguma coisa. Grafologia e grafotecnia são a mesma coisa? Não. Vamos lá. Grafotecnia é uma ciência forense. Então, tem o objetivo de detectar ali uma fraude, detectar uma autenticidade ou falsidade. No caso da perícia grafológica, né, que eu não sei se seria o termo perícia, né, o certo, mas no caso a grafologia, um relatório grafológico, ele vai verificar as suas características, a característica da personalidade na escrita. Então, são Uhum. duas ciências totalmente com objetivos totalmente opostos. Enquanto a investigação é sobre autenticidade e falsidade, a outra é para verificar as características, a personalidade do indivíduo, o emocional do indivíduo. Exatamente. E aqui no Brasil, principalmente, a grafologia não é considerada uma ciência e não é incorporada, inclusive, não é considerada na justiça como prova pericial. Uhum. Por isso é importante também que as pessoas saibam, né? E óbvio É, que quando o advogado, um particular, vem com essa demanda ali, ah, você faz perícia grafológica, eu já sei, digamos que atrás disso vem a explicação, ah, eu preciso verificar que
se a minha assinatura é verdadeira ou não, ou essa assinatura é verdadeira ou não. Então, eu deixo passar, digamos, a não ser que fique repetitivo, e ali sim já entro a explicar. A mesma coisa acontece com a criminalística e a criminologia também. Muitos acham que são ciências homólogas e não são, são completamente diferentes. Então, mais um assunto que a gente falou. Agora, eu gostaria que você, porque assim, com certeza aconteceu com você, acontece e vai acontecer. Quando alguém te liga para fazer uma perícia, ou quando você apresenta seus honorários, a sua proposta de honorários dentro de um processo judicial, geralmente a outra parte impugna o valor dos honorários, dizendo que a perícia grafotécnica é um trabalho muito simples de se fazer. Né? Esse é o argumento, que não é complexo. Então, eu gostaria que você explicasse como se faz uma perícia grafotécnica para que as pessoas que estão acompanhando, e os advogados principalmente, consigam entender que ela não é uma coisa simples de se fazer. Bom, quando a pessoa fala que é uma coisa simples, já demonstra que ela não conhece da área, né? Já demonstra que ela está achando que o que você vai fazer é o reconhecimento por semelhança ali do servidor do cartório. Não, não é isso. Perícia grafotécnica é um exame perceptual, então é um exame em que nós vamos observar as características, perceber essas características. Então, analisa-se o padrão, analisa-se o material questionado, o documento questionado. Na verdade, eu analiso o documento, né? Eu não analiso só a assinatura. Eu acho que não tem como desvincular, por isso que eu coloco o nome grafodoc, porque se eu falar só grafotécnico, eu acho que as pessoas interpretam como só grafo, né? As pessoas têm um pouquinho de dificuldade para entender que é tudo a mesma coisa, é tudo doc, né? Mas como tem essa confusão, eu gosto da terminologia grafodocumentoscopia. Então, Delpique que me perdoe, mas eu gosto desse termo. Ele odeia, acha o ó, mas eu gosto. Então, aí eu analiso também a assinatura questionada e confronto, faço o confronto. Nesse confronto, eu não vou colocar numa máquina e descobrir o resultado. Esse confronto, eu vou ver várias características, eu vou ver convergências, eu vou ver divergências e eu vou ter que avaliar essas características. E nessa avaliação, eu vou verificar essa característica aqui corresponde com uma autenticidade, corresponde com uma falsidade. E com essas características, não só as características, mas outros estudos na área, como por exemplo, escritas exóticas, eu vou colocar tudo isso na avaliação e aí sim eu vou chegar na minha conclusão. Então, é um exame simples? Responda aí, pessoal. Simples? Vamos ver aqueles que estão trabalhando, que escrevam ali. É simples ou é complexo? Vamos ver o que Não é simples você avaliar as características, chegar numa conclusão e descrever por que você chegou naquela conclusão. Porque você vai descrever a sua avaliação e colocar uma persuasão, chegar numa persuasão. Quando você chegar numa persuasão, uma pessoa vai ganhar aquele processo, porque a prova vai ser benéfica a ela, e outra pessoa vai perder. E sempre você vai desagradar uma pessoa. Então, a conclusão grafoscópica sempre vai desagradar. Então, é fácil? É fácil? Não é fácil. Uma pessoa vai rebater, esse exame perceptual, eu tô falando assim rapidinho, exame perceptual. Só que a gente passa horas fazendo esse exame perceptual. A gente passa horas observando. Porque a gente não observa uma assinatura e uma questionada. Não. É uma batelada de padrões. A gente vai ver os hábitos gráficos desses padrões. A gente vai ver o que se repete. A gente vai ver quais são as características, qual a constância dessas características, a frequência dessas características, se são constantes, frequentes, ocasionais, raras. A gente vai ficar olhando isso, vamos ficar estudando tudo isso para chegar numa conclusão durante horas. Isso é fácil? Não é. Ali alguém escreveu ali uma coisa que eu gostei muito e falou lindamente complexo. Eu gostei. Gostei porque realmente fazer uma perícia, seja qual for, né? Seja ela grafotécnica, documentoscópica, de voz, como aquela que faz o Maurício também, são complexas. Então, temos que parar, digamos, ou as pessoas têm que parar de pensar que por ser uma assinatura simples,
vai ser também uma perícia simples, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Então, mas aí você falou do Delpicchia, né? Eu vou aproveitar ali Uhum. para contar essa semana. Eu estive falando com ele. Eu convidei ele para uma live, inclusive, ele topou, ele aceitou, só que agora está com um probleminha de saúde. Mas daqui a pouco a gente vai fazer uma live com o Del Pique e com certeza muitas pessoas vão acompanhar, porque ele é um referente também da perícia, Eu tô dentro. da perícia grafotécnica, né? Então, fiquem ali atentos, porque em qualquer momento a gente anuncia esse bate-papo, esse café pericial. Maravilha. Assistência judiciária gratuita. Você faz? Sim, faço. Comecei fazendo, continuo fazendo, mesmo porque não é porque é justiça gratuita que você não vai fazer, você é auxiliar da justiça. Se você é auxiliar da justiça, você tem que contribuir com a justiça. Lógico, tem perícias que são remuneradas pela justiça gratuita, tem perícias que são remuneradas pela parte. Então, cobre quando você tem que cobrar e aceite justiça gratuita quando você tem que aceitar. Então, eu acho que quem não aceita justiça gratuita só que é o bem bom, né? Porque, na verdade, a sua função é de auxiliar a justiça. Então, se você passa a não pegar a justiça gratuita, o que que o juiz vai falar? O que que o juiz vai achar? Esse perito só quer o bônus, né? E, na verdade, a gente está ali com uma função de auxiliar, uma função muito maior do que ganhar ali os honorários, mas sim uma função de auxiliar a justiça. E eu costumo falar, quando a gente faz o nosso trabalho direitinho, sempre vem. Uhum. A minha irmã está falando ali que o convidado, teu gatinho, está querendo aparecer ali. Então, pode Sempre, colocar sempre. ele Eles aí. ficam aqui. Eu tenho 5. Eu tô com 5 Cinco gatos aqui. gatos? Nossa, Todos muitos. resgatados. Todos Ah, resgatados. que legal, que legal. Todos de Adorei, rua. adorei, adorei. É, vamos falar de equipamentos. Essa semana, inclusive, eu subi um Reels sobre um mouse, que na realidade é uma lupa, né? Esqueci de trazer. Ai, Roberto, esqueci de trazer o meu mouse. Não interessa, não interessa. Mesmo assim, vamos falar. Quem quiser ver esse mouse, está ali aqui no meu perfil, tem um Reels, onde eu lancei essa pergunta, porque assim, eu conheço esse mouse, né? Mas ele é o Docutector, assim como você hoje tem uma outra marca que Uhum. aqui no Brasil, o Docutector, não sei se ainda existe, mas tem a mesma função. Custa, eu acho que 10 vezes o preço que custa esse mouse que apareceu agora para mim, que inclusive uma colega, Dani, passou esse equipamento e eu não sabia que estava com esse preço, digamos, que é bem Quanto tá? menor. Estava no site tá no site da China, R$ 800, né? Foi o que eu paguei. Aham. E teve uma colega que me falou que aquele que está sendo vendido aqui, que a marca Régula. não, Regula, tá R$ 20.000. Dani, tá ali, Dani. Oi, Dani, tudo bem? E aí eu pedi opinião, né, de pessoas que estão usando esse aparelho. Você foi uma das profissionais que respondeu sobre esse aparelho, porque realmente eu quero saber se ele funciona, se ele é útil, se ele é prático para poder investir. A gente tem que investir. Por isso é que, Sim. voltando, digamos, e foi você, já que me indicou. Então, olha só, você já que indicou a Dani, Dani Que passou bom, para seguiu mim. a dica, Dani. Viu? Dani, uma perita aqui de Florianópolis também. E aí eu lancei essa pergunta, vários responderam que sim, já conhecem, que sabem da utilidade. E eu gostaria de ouvir de ti, o que você achou desse aparelho? Bom, então, vamos lá. Quanto a equipamentos, eu costumo Hum. falar que o primeiro equipamento do perito, que o perito tem que ter, que ele tem que ser o principal, é o cérebro. Porque a perícia grafotécnica, a gente faz, é um exame perceptual, então você tem que fazer essas avaliações, não é equipamento. Até a minha sogra, coitada, ela não sabia o que era perícia.
E aí, quando eu conheci ela, eu falei, não, eu faço perícia grafotécnica dela. Ah, você coloca as assinaturas dentro de uma máquina e diz se é autêntica e falsa. Eu falei, nossa, me vende essa máquina? Pelo amor de É o Deus, você tá sonho de perdendo todo mó perito. tempo. Aí, assim, não é o equipamento que vai te dar a resposta. Você precisa saber usar o equipamento. O equipamento, ele vai ser um auxiliar, ele vai ser um auxiliar óptico, mas jamais ele vai substituir a sua percepção, jamais ele vai substituir o seu raciocínio, porque você vai Uhum. utilizar o equipamento para descobrir algo. Por exemplo, os equipamentos, por exemplo, esse mouse, o microscópio da Zarbeco com os filtros, eles vão ser utilizados para diferenciação de tintas. Então, não vai ter assim uma função para verificação de autenticidade e falsidade, assim, no exame perceptual. Ele vai ter uma função, por exemplo, para você ver se tem um retoque, para você ver se tem alguma característica ali, alguma adição, alguma modificação por adição. Então, ele vai servir para isso, mas ele não vai te dar ali a resposta Ah, a da resposta. grafotécnica. Então, ele é bom para auxiliar e principalmente para exames documentais, em que há algum questionamento sobre alguma alteração documental. Uhum. Então, eu utilizo, só que eu não utilizo tanto assim. Por exemplo, eu Aham. utilizo muito o microscópio. Por quê? Para eu verificar, por exemplo, cruzamento de traços, para verificar as estrias, que às vezes a gente precisa ver algum detalhezinho ali, verificar o sentido. Então, é para isso que eu utilizo os equipamentos. Não, Aham. não tenho o da régua, eu achei bem caro. Na época, ofereceram para mim a R$ 12.000 e já tá 20. É Já porque tá 20. é indexado no dólar, né? E o dólar É. tá Tá crescendo aí a carinho. cada dia. Tá carinho. É, mas assim, aí vai depender da sua utilidade. Mas o equipamento, o mouse, eu utilizo para verificação de alguma alteração documental, principalmente adições de traços, retoques, emendas. Então eu verifico assim. Nem sempre, por Que não exemplo. são quesitos muito frequentes também, Sim, né? É por sim, isso não são. Eu fiz não poucas. são, não são. Não. É isso que eu quero que as pessoas saibam também, né? Porque quando alguém acabou de se formar, de finalizar um curso, quer correr atrás de todo esse equipamento. Até essa semana eu não sabia que existia esse mouse com esse valor. E eu sempre coloco como exemplo esse mouse que eu tenho, que é dessa empresa que me deu de presente há vários anos atrás, né? E que eu, assim, eu sempre fui sincero, olha, na época isso custava, se não me lembro, US$ 10.000 custava isso. Na época, estou falando de 7 anos atrás, me parece. E eu, para ser sincero, eu ocupei esse mouse, eu acho que umas 5 vezes durante Eu esses também. 10 anos. Então, Roberto, eu também. é um investimento muito alto para uma coisa que você não vai usar muito, né? Investe no microscópio digital, que é bem mais barato, que é bem mais útil. Investe numa lupa boa, numa luz UV, que aí você vai usar, né? Em livros, como a Dani está falando, Dani, melhor livro. investimento, porque o exame que você mais vai fazer é o perceptual. A gente está falando de equipamentos, voltando ali. Uhum. Sim, sim. Equipamentos. E eu vou colocar uma história, Roberto, que eu acho que é bem interessante, que pode ilustrar bem aqui para o pessoal que está começando, que não há necessidade de equipamentos, há necessidade de raciocínio mesmo. E quando eu comecei, eu não tinha equipamento, nada assim. O que eu tinha era lupa, um microscópio Xing Ling, uma Bull Bright e uma UV. A Bull Bright é aquela lâmpada que faz diferenciação de tinta. E aí eu tinha a Bull Bright, né, que meu pai foi pro exterior e comprou pra mim. E a Bull Bright é uma luz baratinha, não é caro não. E não tinha mouse, não tinha o microscópio da Da Regula. régula, não tinha o Zarbeco, não tinha nada, gente. Eu era tipo começo de carreira. E o que eu tinha era só essa lâmpada e o microscópio Xing Ling. E aí eu peguei uma perícia num cheque. Era um cheque, né? Vejamos, eu tô antiga já. E aí esse cheque haviam alguns questionamentos. O que aconteceu? O cheque, ele tinha um valor,
ele tinha o valor por extenso, só que ele tinha um questionamento quanto à data e quanto aos algarismos que estavam embaixo. O falsário, ele pegou esse cheque e ele, durante muito tempo, ele não depositou esse cheque, ele estava se dando bem com a pessoa e não chegou a depositar esse cheque. E aí, depois de um tempo, eles começaram a ter alguns conflitos, eram sócios, e aí, depois de um tempo, ele foi e depositou esse cheque. Só que a data era 2012 no cheque. E depois, quando ele depositou, 2014. E aí, ele depositou com a data de 2014. E o problema girava em torno do 2 e do 4, né? Que aquele 2 tinha virado 4. Quando eu peguei a cópia, eu falei que o exame documental, documentoscopia, só podia ser no original. E aí consegui o original e fiz essa análise desse documento. E com o Xing Ling, eu já vi que tinha uma rasura, duas rasuras no papel, porque esse 2, esse traço, essa emenda que tinha no 2, ela tinha sido um pouquinho apagada, porque a emenda ficou um pouquinho maior do que o 4 seria normal. E aí eu já vi essa rasura no cheque. Aí tudo bem, nisso eu já via que nitidamente que o azul da caneta era um pouquinho diferente, mas eu não tinha como mostrar, olha, tá muito diferente. E então aí eu usei a Bull Bright e o microscópio. E aí eu consegui demonstrar a diferença das cores. Só que eu sou uma pessoa muito curiosa, eu não observo só o que está sendo questionado. Eu reviro o documento. E aí eu comecei a olhar o documento. E a Bull Bright. E às vezes porque a Bull Bright é uma luz quente, quente, quente. É um calor insano. Aí eu ligava a Bull Bright, desligava a Bull Bright, ligava a Bull Bright, desligava. E ia fazendo a análise, né? Porque não tinha esses microscópios todos sofisticados, não. E aí peguei a Bull Bright, examinei. E aí eu peguei e vi que a emenda ali tinha uma reação. A caneta, elas tinham reações diferentes. E eu falei, calma aí, essa reação aqui tá diferente. Deixa eu dar uma testada aqui nessa tinta da caneta de quem escreveu o beneficiário. Mesma reação, né? Não poderia concluir que é a mesma tinta exatamente, a mesma caneta, mas era a mesma reação. Aí os algarismos 4, no número de telefone, haviam sido retocados. Então ele fez retoques para mudar a forma daqueles algarismos e fez emendas que era para mudar também, de 4 virava 9. E aí, isso eu consegui verificar também com Xing Ling e o Bull Bright. Produtos assim que dão R$ 200. Uhum. Não, isso é bom, né? Começar a falar, porque o perito, quando sai para o mercado, ele se sente apavorado, diminuído, porque não tem equipamentos, né? E os equipamentos são esses que você mencionou ali, que são essenciais, né? Depois, esse mouse e outros equipamentos, sei lá, é um investimento que você vai ter que pensar muito, dependendo do volume de trabalho. Eu tenho 20 anos de profissão e eu fui sincero, eu sei aquele mouse da Docutector, eu acho que umas 5 vezes só. Eu também, eu usei isso. Então imagina fazer um investimento de R$ 20.000 ou mais para uma coisa que você vai usar poucas vezes na sua vida. Mas eu vou falar uma coisa para você. Quando foram me vender esse microscópio, não sei nem se ele está acompanhando a live, porque ele gosta de ver o mundo pericial. Mas eu avalio muito o que o vendedor está me vendendo. Assim, apesar de eu ter essa cara de sonsa, eu não sou tão sonsa assim. E aí ele tava falando comigo, né? Ele falou, não, porque o perito comprou esse equipamento, mostrou pro juiz e já ganhou nomeação. Ou seja, ele tocou na dor do perito judicial, que é a nomeação, falando que ele precisava ter um equipamento para ser nomeado. Absurdo. Então, assim, um absurdo ele fazer isso. E aí eu pensei assim, nossa, que legal, né? Só que daí eu pensei o seguinte, então o juiz, como que ele foi lá mostrar esse microscópio para o juiz? Ele apareceu do nada na sala do juiz e foi ali mostrar o microscópio? E será que assim a nomeação foi só por causa do microscópio? Será que isso aconteceu mesmo? Ou será que ele está querendo me vender? Eu acho que estava querendo te vender. Ele tá me achando com cara de trouxa. Mas enfim, aí eu sei que eu ouço
olho para a cara da pessoa e finjo que acredito. Aham. Mas na hora eu já comecei a pensar e avaliar essa situação aí. É. Mas eu queria aproveitar para fazer uma pergunta que deixaram para mim, até Uhum. conversar contigo sobre isso, porque Uhum. foi o Danilo, ele deixou uma pergunta na minha caixinha e ele colocou o seguinte: como que você faz para analisar documentos digitalizados? A gente tem, hoje em dia, a gente tem muito isso, né, Roberto? Tá muito difícil da gente conseguir O documento. original. Eu tô revoltada, Roberto. Eu pego o processo, quando a parte não dá o documento, eu já fico, que Eu, raiva! eu já me acostumei, mas era a Ah, pergunta que eu tinha aqui. tava na lista também? Tava na Se você lista. quiser chegar. Já vou aproveitar para responder. Bom, o que acontece? Quando não me dão o documento original, eu tenho limitações, né, Roberto? Não sei, você. Sem dúvida. Assim, eu faço o trabalho, mas com limitações. Então, por exemplo, tá convergente, tudo convergente, eu não afirmo a autenticidade de digitalizado. Exatamente. Eu, E quem eu também. deveria trazer o digitalizado é que quem quer provar a autenticidade que tem que trazer o digitalizado, Roberto. Sim, sim, mas está acontecendo principalmente com bancos. Inclusive, Horácio, meu sócio, pediu para escrever alguma matéria, algum artigo nesse sentido. Porque os bancos hoje em dia não estão fornecendo os originais. Eles alegam que eles queimaram, destruíram o original e a gente tem essa cópia digitalizada, que nem sempre é colorida e que nem sempre é de boa qualidade. E aí vem a pergunta, tá, mas aí vamos fazer ou não? É possível fazer ou não? E a resposta é simples, desde meu ponto de vista. É possível, sim, mas a conclusão ela não vai ser categórica, como você falou. Mas a gente deve fazer, né? A gente não pode deixar de passar por alto Sim, isso que está acontecendo muito, porque eu acho que de 10 perícias, 7 são com cópias, são com um sim. arquivo digital. Então, são 7 possibilidades que o perito vai deixar de fazer perícia? Não. Né? E aí você tem duas correntes dentro da profissão, de autores que vão pela negativa, pelo fato de não fazer por se tratar de uma cópia, com toda uma argumentação que eu considero válida, e uma outra corrente, onde eu vou atrás também, que apoia, digamos, a possibilidade de fazer uma perícia em cima de uma cópia digitalizada ou de uma fotocópia, só que com uma ressalva técnica, com uma conclusão que não seja categórica, como você bem falou. Então, a gente tem esse mesmo pensamento. Eu acho o seguinte, você faz o que dá para fazer. Se te apresentaram só uma cópia, se te apresentaram só. Poxa, recentemente eu mostrei nos meus stories uma assinatura que estava totalmente pixelizada. Não dava nem para Uhum. ver a assinatura. Então, realmente eles não estão se atentando. Até no meu laudo eu coloquei que as grandes Uhum. instituições deveriam dar mais valor aos documentos e não deixar os documentos dessa maneira, porque isso pode prejudicar a perícia, isso prejudica a perícia. Prejudica. Então, a gente pega alguns documentos que mal a gente consegue ver a assinatura. E aí se questiona, o que os bancos, o que as grandes instituições estão privilegiando? Estão privilegiando a retirada do documento, ou seja, a confiabilidade do documento, né? Estão desprezando isso e priorizando a facilidade. Só que a facilidade nem sempre vai ser boa para eles, porque eu acho que Uhum. isso vai ser muito ruim para os bancos a longo prazo. Porque Muito. nenhum perito vai dar uma autenticidade numa cópia, pelo menos eu acho, né? Nenhum perito Não, vai dar uma autenticidade na cópia. o bom disso que eu tenho percebido é que quando a gente conclui pela convergência de traços, do aspecto morfológico de uma assinatura, o juiz, que é o destinatário final da perícia, ele entende que essa convergência é sinônimo de autenticidade. Né? O que, Uhum. na realidade, né, no fundo, a gente sabe que mas a gente não pode afirmar, né, por se tratar e por ter essas limitações de ordem técnica. Né? Eu deixo bem Mas claro. eu também. Eu digo, façam.
mas deixa bem claro que você tem uma limitação de tipo técnica, que a tua conclusão não vai ser categórica, mas tu tem que orientar. A leitura que o juiz, o promotor, ou quem for, faça dessa conclusão, é problema dele. Você, pelo menos, já auxiliou. Mas eu estava falando que desses 7 documentos, ou dessa quantidade de documentos que a gente pericia, dos 7, 6 são cópias digitalizadas Sim, em preto e branco e de sim, péssima qualidade, né? sim, sim. Isso é Então, verdade. então uma coisa que a gente tem que começar pelo menos, a uniformizar critérios ali. Então, Roberto, eu acho que nesse caso, os bancos tinham que priorizar, eu até falei privilegiar na outra, na outra hora, eu falei errado. Os bancos tinham que priorizar a segurança documental, o que não está sendo priorizado. Então, hoje em dia, a gente vê que priorizam o quê? A facilidade, ou seja, a Uhum. guarda do documento, mas não priorizam a segurança documental. Então, ali, muitas vezes, a perícia não vai ter a conclusão categórica justamente em razão da falta desse documento. Então, assim, a Uhum. gente coloca a limitação ali, mas para os bancos, eu acho que vai ser até prejudicial. Os bancos Sim. deveriam contratar peritos para, que nem eu já coloquei na minha petição isso, que o banco deveria contratar um perito para que pudesse ter uma imagem adequada daquele documento, porque a imagem que ofereceram foi uma porcaria. Uhum. Então, é assim, parece que eles não prezam por nada, nada, não mantém nenhuma qualidade para a imagem. Sim. O documento nunca aparece, assim, não estou falando de todos, eu sou Sim. bem insistente, eu consigo até que muitos originais. Peço, falo com um advogado, falo, doutor, cadê o documento? E aí, vamos entregar esse documento? Então, assim, sempre colocando na petição, É, cadê documento? E sempre pedindo, mas sem o documento, eles, na verdade, sem o documento, quem se ferra mesmo é o banco, é o são as banco, é o grandes banco. instituições, o banco, outras empresas telefônicas. Então, essas empresas estão se ferrando por não ter o original. Porque tem Uhum. assinatura que eu já vi convergência e eu não pude afirmar a autenticidade. Aham, é verdade, Então, é verdade. assim, o problema é deles. Eles é que tem que eles é que tem que ter interesse em provar. Se eles não têm Uhum. interesse, como é que faz? Então, assim, é a falta do banco investir em segurança documental. Mas a perda vai ser deles, não tem como eu fazer Deles. nada por eles. Ou pelo menos digitalizar esse documento com uma boa resolução e colorido, né? Para que a gente tenha um pouco mais de qualidade nessa cópia digitalizada. Mas, As enfim. assinaturas, as assinaturas eletrônicas, as Hum. assinaturas eletrônicas com aqueles equipamentos captadores de assinatura com pouca resolução. Então, assim, a gente vê cada coisa que está sendo a GrafoDoc está sendo desmerecida, está sendo desrespeitada por fazerem isso com o documento. Uhum. Então é isso que eu vejo. A Danilo está agradecendo ali a resposta. Obrigado você Danilo, por ter super mandado querido. essa resposta. Ele é teu aluno? Está contigo em Sim, algum curso? sim. Tá certo. Então, antes, 2 assuntos, e já te libero. Eu sei que o nosso papo poderia Não, continuar na boa. pode É, continuar. depois disso, eu vou ligar para a NET, eu vou reclamar e com certeza a gente vai fazer uma outra live. Sim, sim. Sem cortes, sem cortes. Vamos Pelo falar amor de Deus. de honorários, porque um assunto Aham. também que muitos colegas perguntam: como é que você estima seus honorários para uma perícia? A gente tem várias formas de estimar os honorários, né? Pelo valor do objeto, pelo valor da causa, por horas técnicas. Eu costumo valorar meus honorários em razão das horas técnicas, porque eu acho que é o mais justo na hora da Uhum. elaboração de honorários. Então, eu costumo valorar por horas técnicas, mas tem alguns colegas que preferem pelo valor da causa. Mas não sei Uhum. nem se os juízes deferem, porque como eu nunca solicitei pelo valor da causa, não sei nem se eles estão deferindo. Mas Hum, já vi aí eu, um pessoal cobrando. aham, eu também vou pela quantidade de horas técnicas. E me baseio nessa tabela que a gente tem da APPAR, A principalmente, preparo. que é que, pelo menos, eu vi que atualiza os valores, né?
Hoje, não sei se essa associação de vocês ali em Brasília tem valores atualizados, mas a APPAR, por exemplo, a hora técnica, eu vi agora na última disposição de R$ 504 a hora técnica. Uhum. Né? Tá um valor bom. Aham. E quando você faz uma perícia particular, isso a gente falou numa live anterior contigo, Uhum. você faz contrato de honorários? Poderia explicar isso um pouquinho? Sempre contrato. Gente, quem não faz contrato tem sérias chances de se ferrar. Por quê? Porque aquela pessoa pode usar o seu nome em vários processos. Isso já aconteceu com meu pai. Ele me ligou Ah, é? esculhambando, falou, advogado me colocou em vários processos e não me pagou, só me pagou uma assistência. Eu falei, você fez contrato dele? Não, não fiz. Olha, meu pai, eu fiquei revoltada, Aham. Roberto. Eu saí quebrando tudo com ele, falei, pô, te dei o contrato, faz o contrato. Ele, ai, não, ela tava com pressa, tal. E aí acabou fazendo sem contrato. Eu não faço nada sem contrato, porque o contrato ele vai estipular as nossas regras. Aham. Então, por exemplo, no contrato eu coloco para qual processo que eu vou fazer que eu estou fazendo aquele trabalho. Eu coloco o que eu vou fazer de trabalho, porque aí você fala assistência técnica. Aí a advogada vai falar assim, toda semana, pra você ir lá na vara ver o processo. Aí a vara é longe da sua casa. Se você não colocar no contrato que você não vai fazer isso, que a assistência você vai fazer diligências junto ao perito, deixar bem claro qual vai ser o seu trabalho, é capaz do advogado, da parte, chegar e falar: ah, eu te contratei para assistência, por que você não vai lá ver o processo toda semana? Uhum. Entendeu? Você tem que ser assistente. Então você tem que ter tudo bem claro. Então o contrato ele dá clareza entre as partes do que vai ser feito por ambas as partes. Coloco hora técnica, porque já me ferrei fazendo a assistência técnica, que foram várias horas, várias diligências, eu não tinha cobrado hora técnica. E aí, assim, foi mó cansativo e eu não tive um retorno adequado em razão de tantas diligências. Engraçado é que, assim, eu dei tanta sorte, porque a minha primeira assistência eu tive várias horas de diligência. Quando eu comecei a cobrar hora técnica, só tem uma. Eu falei, poxa, nem pra ter uma igual, assim, com várias diligências. E aí foi que eu fiz isso, fiz com as horas técnicas. Deixei tudo bem claro, porque o contrato de assistência ele vai determinar para qual processo, o que você vai exercer, durante quanto tempo. Porque daí chega a pessoa e fala assim, depois da entrega do laudo, aí pede a manifestação, tal, você faz uma manifestação. Daqui a pouco, depois de 5 anos, aquela pessoa quer aproveitar a assistência de novo. Mas calma, não Uhum. é assim. Então, a gente precisa estabelecer todas as regras daquela assistência técnica, senão você fica preso com a pessoa pro resto da vida. Uhum. Então, a assistência técnica, você precisa ter um contrato, porque, diferentemente da perícia judicial, que a gente tem o CPC para coordenar o que vai ser feito pelo perito judicial, na assistência técnica a gente não tem Uhum. algo tão claro. Então, a assistência técnica é um contrato entre as partes, é um contrato de Sim, prestação de serviços. Então, por isso que tem que estar muito bem redigido para que você não caia especificado. em cilada. Eu tenho até o Uhum. contrato. Quem quiser me pede aí o contrato que eu envio. O Danilo Aham. já tem o contrato que está no meu curso. Vamos falar desse curso. Não, o bom, digamos, é que você fala desde a sua experiência, eu estou falando desde a minha, e a gente está contando isso para que não caiam, digamos, na mesma cilada, no mesmo erro que a gente caiu, por inexperiente, por não ter, de repente, algum outro profissional para consultar. Na minha Sim, época não existiam as redes sociais também, então. sim, também eu quando comecei eu não tinha tanto acesso assim às redes sociais, não tinha muito material. Mas enfim, Roberto, eu costumo falar que a gente tem a técnica e a gente tem a prática. A prática a gente só aprende com vivência ou então com Sim. a vivência dos outros. Então é bom a gente também poder passar essa vivência para quem está começando, porque a vivência a gente pode aprender também no sofrimento. Isso, a Cristiane quer o modelo de contrato, Cris, então. me manda um direct com o seu número de telefone ou o seu e-mail para eu poder enviar, tá bom? Pode ser pelo e-mail. Tá certo. Então, vamos falar de cursos. Você está com algum Sim, curso em andamento? Conta um pouquinho para. sim, eu tô com um grafodocumentoscopia na prática. Vou falar um pouquinho sobre ele. Só deixa eu responder aqui que teve uma pergunta aqui da Andréia Maria Cavalcante.
É. como vocês fazem a calibração dos equipamentos? Existe alguma empresa? Alguma empresa? Andréia, eu não faço, assim, calibração dos equipamentos, eu não faço, não. O que eu faço é, por exemplo, o microscópio, eu vou ajeitando ali para ficar nítida a imagem, mas eu não faço calibração É de que calibração equipamentos. não precisa, digamos, esse tipo de equipamentos, pelo menos não. Não, acho que não. Por exemplo, para uma perícia de som, aquele medidor de som, ele precisa de calibração, sim, mas esses equipamentos Uhum, que a gente geralmente usa na perícia grafotécnica ou na perícia documentoscópica, a gente não precisa de calibragem, então pode ficar não. tranquila. Respondimos esse ali, aí tem mais uma pessoa Suela, que quer. gente, direct, tá? Aqui eu Uhum. não vou enviar por, agora não. Pode enviar por direct aí as mensagens que eu envio o contrato. Mas enfim, Exatamente. quanto ao curso, Roberto, eu vou falar um pouquinho de como que Isso. funcionou o meu curso, tá? E foi o seguinte, eu entrei pra internet, eu sempre fazendo vídeos, eu comecei pelo YouTube, depois eu vim pro Instagram, eu não tinha Instagram antes. E aí no Instagram eu comecei a receber muitos directs e me explica como é que faz petição, me explica como faz Uhum. isso, me explica como. Assim, até antes eu já tinha alguns colegas que me pediam mentoria. Então eu comecei a oferecer a mentoria. Só que a mentoria é algo que eu vou fazer ali com a pessoa. Então ela precisa estar com um caso já na mão, né? Uhum. E ela vai fazer ali a mentoria daquele caso. Geralmente eu faço daquele um caso daquela pessoa. E aí, às vezes, as pessoas queriam aprender, ter um estágio na área. E eu falava, eu não tenho estágio, não tenho como dar estágio, mesmo porque para eu te dar um estágio eu vou ter que perder muito tempo explicando para você. E eu não tenho como ficar explicando. Para mim é muito mais difícil eu dar um estágio, né, do que te ensinar. É a mesma coisa de eu te ensinar. Então, aí eu comecei a pensar nesse curso. E o curso ele tem a proposta de auxiliar profissionais que já estão no mercado, que já começaram, mas não têm tanta segurança ou querem aprender mais com a prática. Porque é que nem eu te falei, Roberto, a prática a gente só aprende com o erro dos Só outros para. ou com o nosso próprio. Então, se você não quer errar, você vai ter que fazer um curso que esteja, ou uma mentoria, né, Roberto? Você também tem mentoria. Tenho. Então, é interessante você ter um curso ou uma mentoria. Porque vai ser alguém que já passou por aquele caminho, que vai estar te dando a mãozinha e vai estar te levando. E o meu curso, ele tem vários casos. São estudos de casos. Então, a gente aplica o que, por exemplo, o aluno aprendeu em outro curso, a gente aplica no caso prático. E aí eu tenho mentorias remotas com esses alunos a cada 14 dias. Porque não é só, eu não gostaria de fazer um curso só passando material, né? Então Sim. eu quis fazer um curso que eu pudesse ter mais contato com esses alunos, então eu fiz essas mentorias a cada 14 dias. Uhum. E foi isso que eu fiz. Eu não abro vagas eu não abro vagas todo mês, é só a cada 3 meses, então demora um pouquinho, porque cada turma que eu pego, eu preciso me dedicar para aquela turma. Se eu ficar abrindo Exatamente. muitas turmas, eu não vou dar conta. Além das aulas, o que eu mais ganho é nas perícias, então por isso que eu não posso deixar as minhas perícias, mesmo porque eu não quero, né? Eu adoro fazer minhas perícias, então eu não tenho como ter 100% ali para dar atenção para os alunos. Então, eu reservo um tempo no dia para responder perguntas, mas eu não tenho como dar essa assistência irrestrita. Então, é a Ah, cada é. 3 meses mesmo. Aham. Não, não, e você deixou bem clara a diferença ali entre o que é uma mentoria e o que é um curso, né? Eu também decidi, a gente tinha um sistema de estágio, Uhum, que nossa última turma de estágio terminou em abril ou maio, me parece. uhum, Tínhamos 20 estagiários de várias partes da América Latina, inclusive uhum, do Brasil. A gente trabalhava com casos reais, só que esses casos que a gente trabalhava, na grande maioria, eram casos criminais. Eram muito uhum, poucos aqueles casos de perícia grafotécnica. uhum. E aí, assim, tinha muita demanda nas minhas redes sociais, perguntando se eu tinha algum curso de perícia grafotécnica, principalmente, ou se eu fazia mentoria. E aí eu parei para pensar um pouco se realmente estava preparado para poder começar com alguma mentoria, porque a Sim, mentoria é uma dedicação toma muito. absoluta que você tem com aquele mentorado. Sim. É um tempo que eu vou dedicar exclusivamente e de maneira Uhum, personalizada
para aquele colega. Por isso que não tem como ser barato. É o que eu falo, assim, minha mentoria é a mesma hora da minha hora de perícia. Porque eu sou perita, não sou. Então, eu cobro a hora tanto. Então, com a mentoria vai ser a mesma coisa. Eu cobro Exatamente. R$ 350 a hora técnica para mentoria. Tem gente que fala, ai, mas que caro. Mas eu falo assim, eu vou ter que te dar uma hora que você vai estar comigo. Eu vou te responder todas as perguntas. Então, assim, vai ser o que vale para você ou não. Exatamente, a gente tem que começar também a dar valor, né? Porque um tempo que a Exatamente. gente para de fazer uma perícia, para de fazer alguma coisa para poder atender e para Responder. poder acompanhar aquele colega que com certeza tem um monte de dúvidas, um monte de perguntas, um monte de coisas que não sabe e que a gente, pela experiência que tem, vai poder justamente guiá-lo e Uhum, acompanhá-lo. Por isso é que o preço de o valor de uma mentoria é uhum. muito mais elevado que a de um curso, por exemplo. Esse curso Sim. de grafotecnia que eu acabei de lançar essa semana, eu pretendo que seja um curso também prático, né? Para a Uhum. teoria, digamos, para aquela teoria, as pessoas podem ir lá, comprar um livro e ler, né? Eu quero aplicar isso ao dia a dia. Eu quero ensinar da mesma forma que eu aprendi na universidade durante 5 anos, Uhum. para que o profissional saiba fazer perícia, saiba como fazer um confronto. Não é aquele joguinho de diferenças e semelhanças. Não Joguinho é de isso. 7 erros. Não. 7 erros. Não é isso. A perícia grafotécnica é bem mais complexa do que isso. É curso top. Estão falando do teu curso. Isso é pimenta. Obrigada, Isa. É, então, eu pretendo isso e eu dividi esse curso em vários módulos, digamos, esse curso Uhum. que agora, digamos, é a parte básica de como fazer um confronto, de como diferenciar os diferentes pontos de ataque, remate, de como descrever uma assinatura, enfim, para depois passar para uma elaboração de laudos e Sim. já é um pouco mais complexo. Por isso, eu vi que no teu perfil que você tem um curso de grafo, por isso queria que você falasse um pouquinho sobre esse curso, porque você tem experiência, você é uma profissional que se esmera muito, que estuda Obrigada. muito, e eu vi que tem muitos cursos no mercado, né? Tem cursos de 20 horas por R$ 100, R$ 150, que já me falaram antes de ontem. Depois a pessoa vem procurar mentoria. Aham, exatamente. E aí você vai ter que, além de dar uma mentoria, vai ter que dar uma aula. É por isso que Pois é. infelizmente, é caro, né? É alto o Não valor, tem como porque, eu abaixar meu valor em razão do erro dos outros, então. porque inclusive essa semana veio uma pessoa me falando, eu vi um curso na internet de R$ 200, né? De curso de perícia grafotécnica, e você está querendo cobrar, o teu curso está muito mais do que isso. E aí eu falei, mas aí tu sabe quem o profissional que vai ministrar essa aula, né? E aí ela, não. Então, enfim, é Roberta, eu já isso. recebi. Você me lembrou de uma coisa que minha assistente falou assim: eu vou mandar a merda. E foi assim, porque minha assistente tem acesso ao meu WhatsApp, né? E aí ela tava vendo a conversa e eu tava respondendo. E foi o seguinte: a pessoa chegou pra mim e falou: ah, quanto que é o valor do curso? E eu falo abertamente: R$ 2.000, são 3 meses de dedicação. E falo, não tenho vergonha de falar o Uhum. valor, não. E aí eu Uhum. falei: aí sabe o que que ele chegou e falou pra mim? Ele falou assim: você deveria pensar melhor no valor do seu curso, porque o seu curso está o mesmo preço de uma pós. Aí eu falei assim: vem cá, você quer título ou você quer resultado? Aham. E aí eu E falei: ó, se aí? você quiser título, vai fazer sua pós. Eu não vou, não vou brigar com você, não. Se você quiser resultado, você vem comigo que eu vou te ensinar. E eu te garanto Sim, que você vai sair desse curso preparado. exatamente. Eu, por exemplo, tenho testemunhas, tenho assim, mais de 100, eu sei que são poucos para quem acha que quantidade é mais importante que qualidade, mas um monte de depoimentos de pessoas que fizeram o estágio comigo Sim, e e que, aprenderam. e que me falaram que eles aprenderam mais durante o estágio comigo
que durante o tempo que eles ficaram na faculdade. E você que sabe que na Argentina tem faculdade de criminalística, são 5 anos, 4 anos. Mas a prática nada supera, Roberto. Nada supera. A prática é ótima, assim, é onde você aprende. Nada supera, e na área criminal, principalmente, um choque, assim, um choque de realidade muito diferente. Que você tem que passar. E agora eu quero levar isso, digamos, para a área grafotécnica. Sei que e como é que é o curso? Como é que é o curso, Roberto? São tópicos? São casos? Como que é? Não, a gente vai começar por tópicos, onde a gente vai ver a teoria aplicada, não a teoria essa que você tem, vem um professor e repete o que está nos livros. Na realidade, a gente vai levar isso para a prática, vai mostrar exemplos. Eles, os alunos, vão ter que fazer a sua própria redação. Eu vou corrigir, eu vou dar atenção. Por isso é que eu abri também 14 vagas só. Que nem eu, Roberto. São poucas. Porque também não posso dar muita... Eu estou com um curso agora de assistente técnico pericial, onde temos quase 100 pessoas nesse curso. E aí, embora ele seja um curso completamente diferente, ele é muito mais prático, então ele não requer tanta atenção como outros cursos. Mas fora disso, eu tenho as aulas de pós-graduação também, as perícias, então tudo é um tempo que a gente separa, né? Eu demorei muitos anos para começar a ministrar cursos, justamente porque eu queria poder ter esse tempo didática, suficiente. Né? Didática. Não, a didática não, porque eu já trabalhei como professor, eu amo dar aula, eu já trabalhei como professor na Argentina, na faculdade, e eu gosto de dar, só que para mim, além de poder dar bem, eu precisava de um tempo também para isso, né? Sim, eu não conseguia me encaixar para me dedicar. Organizar seus horários. Exatamente. E aí, muito bom com você, mas preciso sair. Beijo, Dani. Obrigada, Dani, beijo. Agora que eu decidi, então, abrir essa mentoria e esse curso de grafo. Quem quiser ver o conteúdo desse curso, tem ali na minha bio os links. Na tua bio também está na minha também. O link. Então, quem quiser... Mas bem aí. Os dois são bons, então podem olhar aí os cursos. Mas realmente, Roberta, é isso que eu falo, assim, para você conseguir dar um resultado para o aluno, você tem que se dedicar muito. Então, assim, tem muito curso sendo vendido, baratinho, bem facinho ali, você aprende, só que assim, não vai te dar o resultado que você precisa. Então, assim, nossa, são 5 dias ali, R$100, você aprende, você vira perito. Só que aí quando você vira perito, você vê que não é bem assim. Não é. Essa transformação demora um pouquinho mais que 5 horas. Choca com uma realidade ali que te dá uma... Enfim. Exatamente. Jaque, eu te agradeço de coração, a tua participação nesse Café Pericial. Com certeza Adorei. Vamos fazer uma live, vou ligar agora para a NET para reclamar tudo isso que aconteceu. Nossa, pelo amor de Deus, processa a NET. E eu vou reclamar, porque essa semana realmente foi assim, tedioso a questão da internet, mas eu nunca tive problemas nas minhas lives, então pensei que não aconteceria, mas enfim, aconteceu. E arrumando isso, vamos marcar para uma outra live, com certeza. E eu vou fazer o seguinte, você me passa os vídeos, que daí eu vou falar para minha editora dar uma sequência, vai colocar num vídeo só no YouTube. E aí fica melhor. Ok. Eu vou ver, porque não sei se alguns deles consegui gravar, salvar ali, não sei. Geralmente salva. Depois eu te mostro onde fica. Faz um sorteio de uma vaga no curso. Eu vou fazer, sim. Só estou aguardando ali que a minha equipe autorize esse sorteio. Eu vou fazer um sorteio para uma mentoria e para uma vaga também no curso. Então, fiquem atentos aqui no meu perfil, tá? Jaque, obrigado por tudo, mais uma vez. Eu que agradeço, Roberto. Tudo de bom e até a próxima. Que haverão próximas. E aí depois você me passa para eu colocar tudo num vídeo só. Tá bom? Beleza. Beijo, obrigada a todos e até a próxima. Tchau, até mais. Tchau.